Boa noite. Boa noite. Em menos de 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro publica e revoga a autorização de estudos de parcerias privadas em unidades básicas de saúde. Incertezas sobre a economia mundial e sobre a eleição americana derrubam mercados de ações. A Anvisa libera a importação de matéria-prima da vacina Coronavac para o Instituto Butantan. E divulga um alerta sobre a segunda onda da Covid na Europa. A França precisou decretar a volta do lockdown. No Brasil, o número de mortes na pandemia tem uma queda acentuada. Mas o ritmo de redução das novas infecções é lento. O Jornal Nacional está começando. Privadas para unidades básicas de saúde. Diante das críticas, o presidente Bolsonaro revogou investimentos da Presidência da República para fins de elaboração de estudos de alternativas de parceria. O decreto, estados e municípios poderiam aderir ao programa e o setor privado poderia administrar o serviço, como gestão de funcionários, equipamentos e manutenção do prédio. Mas desde que foi publicado no Diário Oficial, o decreto provocou muitas críticas. As reações vieram de políticos e do setor de saúde. O Ministério da Economia chegou a publicar uma nota defendendo o decreto. Disse que a decisão de incluir os postos no programa foi tomada depois de um pedido do Ministério da Saúde, que atualmente tem mais de 4.000 unidades inacabadas e que já consumiram 1 bilhão e 700 milhões de reais de recursos do SUS, segundo o Ministério da Saúde. O Ministério da Economia ainda informou que a avaliação conjunta é que é preciso incentivar a participação da iniciativa privada no sistema para elevar a qualidade do serviço prestado ao cidadão, racionalizar custos, introduzir mecanismos de remuneração por desempenho, novos critérios de escala e redes integradas de atenção à saúde em um novo modelo de atendimento. O presidente do Conselho Nacional de Saúde disse que a ideia sequer foi debatida com a sociedade. É um debate feito na hora errada e da forma errada. Nós não podemos admitir que no meio de uma pandemia, onde inclusive quando foram colocados recursos extras na saúde, como aconteceu esse ano, o SUS deu conta. Nós precisamos é que o governo federal faça com seriedade o investimento que precisa ser feito para dar dignidade às pessoas, para que as pessoas possam ser atendidas com qualidade. No Congresso, o vice-presidente do Cidadania, deputado Rubens Bueno, apresentou um projeto para derrubar o decreto. Depois das críticas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou numa rede social que revogou o decreto. Disse o SUS e sua falsa privatização. O espírito do decreto já revogado visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. A simples leitura do decreto em momento algum sinalizava para a privatização do SUS. Em havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, o mesmo poderá ser reeditado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. O Copom avaliou que, apesar de existirem pressões, a inflação segue compatível com o cumprimento da meta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga até 2025 incentivos fiscais para fabricantes de veículos e autopeças das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Até o fim do mês, as empresas precisam apresentar projetos de investimentos nessas regiões para ter direito à redução de impostos. Os mercados de ações tiveram um dia de perdas. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 4%. O dólar comercial chegou a valer R$ 5,79, mas encerrou o dia a R$ 5,76 com a atuação do Banco Central. A eleição americana e a segunda onda de Covid nos Estados Unidos e na Europa influenciaram os investidores. No Brasil, pesaram as contas públicas e as incertezas sobre reformas. A seguir, a influência da economia e da pandemia na eleição presidencial americana.
A pandemia que tem deixado marcas profundas na economia de todo o planeta também deve influenciar o resultado da eleição presidencial americana. A gente vê na reportagem do Ismar Madeira e do Lucas Louie. Máscara é artigo em alta no mercado. Mesmo assim, com modelos diferentes, as vendas do Irving estão em baixa. Ele lamenta que os consumidores tenham desaparecido das ruas. Joseph conta que toda a família foi afetada. De repente, tudo veio abaixo. Até março, Donald Trump presidia uma economia que crescia sem parar há mais de uma década. Mas agora, com a pandemia, a estimativa é que o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no ano, encerre 2020 com uma retração de 6,5%. Todos os postos de trabalho criados nos últimos 20 anos desapareceram, praticamente da noite para o dia. Em 2 meses, a taxa de desemprego foi do melhor índice em 50 anos para um dos piores de toda a sua história. O contraste é impressionante. Antes da pandemia, a renda média dos trabalhadores crescia. Depois, 8 milhões de pessoas passaram a viver abaixo da linha da pobreza no país mais rico do mundo. Para agravar a situação, disputas políticas impediram a renovação da ajuda emergencial do governo federal, que distribuiu mais de 2 trilhões de dólares para trabalhadores e negócios como esses que fecharam as portas. Sem socorro à vista, sair desse abismo econômico está mais difícil. It's going to take some time. Beth Ann Bovino é a economista-chefe de uma das maiores agências de análise de risco do mundo e alerta que os Estados Unidos só devem voltar a crescer no fim do ano que vem. É como se a economia tivesse descido de elevador e agora está subindo pela escada. And now we take the stairs up. Trump afirma que é o melhor candidato porque, segundo ele, construiu a maior economia na história do mundo e que o próximo ano será o melhor de todos. Já o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, diz que a má gestão de Trump agravou o impacto da pandemia e promete um crescimento econômico maior do que o do atual presidente. A pandemia provocou uma crise mundial e a recuperação americana também depende de como o presidente eleito vai conduzir as relações econômicas internacionais. Ao longo do governo, prometendo colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, Donald Trump impôs tarifas e restrições a produtos importados de diversos países, incluindo o aço e o alumínio do Brasil. Mas foi a guerra comercial com a China que teve o maior impacto global e também aqui dentro dos Estados Unidos. Além de encarecer as mercadorias para o consumidor americano, a batalha fez a China comprar menos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Resultado, os fazendeiros americanos tiveram prejuízo recorde. Beth Ann aposta que não importa o vencedor, o próximo presidente terá que investir em estímulos econômicos. O Irving mostra a máscara, com a mesma palavra que ele leva no peito para representar este momento, luta, e diz: seja lá o que eles façam, eles têm que agir rápido. As pessoas estão precisando. Os 2 candidatos condenaram o vandalismo nas manifestações de protesto de ontem na Filadélfia. Na segunda-feira, policiais mataram um cidadão negro de 27 anos com 14 tiros. Walter Wallace não obedeceu às ordens para largar uma faca. O pai disse que ele tinha transtornos mentais. Os protestos acabaram em depredações. Hoje, a prefeitura decretou toque de recolher noturno. O Reino Unido pediu hoje que os aliados da OTAN defendam a liberdade de expressão. Há 2 semanas, um professor foi assassinado na França depois de mostrar a alunos charges do profeta Maomé. O presidente Emmanuel Macron declarou que não permitiria que radicais islâmicos ameaçassem os valores franceses. Em resposta, o presidente turco, Recep Erdogan, disse que Macron é anti-muçulmano que precisa de tratamento mental. E, além de incentivar um boicote a produtos franceses, Erdogan ameaçou processar o jornal francês Charlie Hebdo. Hoje, o jornal publicou uma charge do presidente turco. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal atualize as informações do inquérito sobre a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Entre as apurações estão as das suspeitas de crimes eleitorais do senador Flávio Bolsonaro.
A seguir, como estão as curvas de casos e de mortes por Covid no Brasil. A pedido do Instituto Butantan, a Anvisa autorizou a importação em caráter excepcional da matéria-prima para a vacina Coronavac. Na semana passada, o Instituto se queixou publicamente da demora para essa autorização. A vacina, desenvolvida em parceria com a empresa chinesa Sinovac, está na terceira fase de testes clínicos. Aumentou o número de internações por Covid no Amapá. Muita gente deixou os cuidados de lado e as unidades básicas de saúde sentiram um impacto. Na semana passada, houve um aumento de 35% nos atendimentos e de 61% nos casos confirmados da doença. Saímos de uma regularidade de mais de um mês, quase 12 meses, que nós não passávamos de 40 internos da rede pública e privada. Já quase crescemos 200% em menos de 10 dias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública de saúde, que vinha se mantendo abaixo dos 50% nos últimos meses, subiu para 86%. Isso significa que dos 30 leitos existentes, 26 estão ocupados. O governo, que já havia fechado 3 centros de tratamento da Covid-19 em setembro, por causa dos números em queda, anunciou que vai reativar 23 novos leitos. O governo do estado e a prefeitura de Macapá anunciaram que todas as atividades da campanha eleitoral que provocam aglomeração, como caminhadas, carreatas e reuniões políticas, estão proibidas por uma semana. Também estão suspensos o funcionamento de bares, boates e balneários e o serviço público não essencial vai voltar ao teletrabalho. Quem continua perdendo parentes por causa da Covid-19 sabe da importância da prevenção. Essa doença é uma loteria. As pessoas imaginam que se pegar pode não dar nada, mas olha o que aconteceu com a minha família. Nós perdemos 2 entes queridos de uma só vez em menos de uma semana. É muito triste. Agora os dados do país todo atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alain. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. A gente começa pelos números absolutos. 487 mortes foram registradas no Brasil de ontem para hoje. O total está, então, em 158.468 óbitos. 28.852 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Já é de 5.469.755 o número de infectados desde o começo da pandemia. Nos últimos 7 dias, a média móvel de mortes ficou em 430 mortes por dia. É a menor desde o dia 5 de maio. Uma redução de 14% em relação à média de 2 semanas atrás. Aqui a gente tem estabilidade na média de mortes. Já a média de casos está em 24.158 novos casos por dia na última semana. Aumento de 20% em relação à média de 14 dias atrás. Tendência de alta aqui. Vamos ver no mapa a situação da pandemia nos estados. Hoje, 3 estados estão com alta na média de mortes: Amazonas, Amapá e Santa Catarina, que ontem tinha estabilidade. Com variação de menos de 15% para mais ou para menos, portanto, em estabilidade, estão 10 estados: Acre, Pará, Tocantins, Maranhão, Ceará, que estava com média de mortes em alta, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Distrito Federal e 3 estados registram queda na média de mortes hoje. Eles aparecem aqui em azul: Roraima, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, que passou direto de alta para queda, Bahia, Goiás, que estava em estabilidade ontem, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, que ontem também estava em estabilidade. Os números e os gráficos do seu estado estão em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Alain. A Anvisa alertou os serviços de saúde no Brasil sobre a nova onda de Covid na Europa e reforçou a necessidade de intensificar as medidas de prevenção. A queda do número de mortes no Brasil foi acentuada. A redução do número de casos é lenta. Na linha de frente do Hospital Emílio Ribas, referência para a Covid em São Paulo, o infectologista Jacques Steinbock viu a pressão dos primeiros tempos de pandemia diminuir.
Os profissionais de saúde aprenderam a manejar a doença com medicamentos de eficácia comprovada. O número de pacientes diminuiu nas UTIs, o perfil mudou e a mortalidade caiu. Nós temos visto aí pacientes, na média, mais jovens procurando o hospital e que vêm com quadros menos graves. Então, a necessidade de internação desse tipo de paciente é menor do que quando chega um paciente, como no início da pandemia, chegavam pacientes com maior número de comorbidades, com mais doenças que a gente considera como fatores de risco e que certamente eram mais graves e demandavam mais internação. Mas a situação de muitos estados brasileiros e de outros países mostra que com um vírus novo, comemorar e flexibilizar não pode significar baixar a guarda. Esse gráfico da OMS mostra a situação da Espanha assustada com uma nova onda. Os números de casos e de mortes altíssimos no começo da pandemia despencaram para voltar a subir, com uma diferença: mais casos com menos óbitos. Mesmo assim, foram 231 mortes registradas num único dia dessa semana. O gráfico no Brasil tem ainda a forma de um grande platô, mas vemos redução lenta dos casos e queda mais forte no número de óbitos. Nós pudemos respirar um pouco quando vimos que estávamos conseguindo testar um número maior de pessoas, e esse é o momento da epidemia, quando nós, digamos assim, estamos reduzindo muito lentamente, mas ainda num platô de transmissão muito alto. É muito fundamental que nós consigamos ir testando cada vez mais gente. Por isso, um outro dado preocupa: o número de exames de PCR distribuídos pelo Ministério da Saúde, que chegou a mais de 2,5 milhões em maio, caiu para pouco mais de 800 mil em setembro e até o dia 17 de outubro não chegou a 440 mil. O número de testes feitos no país também caiu de agosto para setembro e continua reduzido em outubro. E testar mais para isolar e reduzir a transmissão é fundamental também para fazer um outro indicador importante baixar. A taxa de exames positivos na comparação com os exames feitos tem se mantido alta no Brasil, média de 30%, indo de 26% em Minas a 57% no Amapá. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é abaixo de 5, mas os melhores ficaram abaixo de 1 ou 2. Precisa fazer bastante exame para não perder nenhum caso, então precisa ter uma taxa de positividade baixa, precisa fazer o isolamento de forma adequada, as pessoas precisam respeitar, precisam ficar afastadas quando elas são sintomáticas, quando elas são suspeitas, quando elas confirmam ou quando elas são contatos próximos de alguém que confirmou. O Ministério da Saúde declarou que tem garantido a disponibilidade de testes PCR conforme a solicitação dos estados. A França anunciou hoje um novo lockdown para frear a expansão da pandemia. Nem os franceses mais pessimistas previram essa velocidade de contágio. O presidente francês explicou que mais de 70% das UTIs agora são de pacientes de Covid. Seria inaceitável ter que escolher quem vai receber tratamento. Emmanuel Macron também argumentou que se deixar as pessoas pegarem o novo coronavírus, haveria 400 mil mortes a mais na França. Ele preferiu um bloqueio nacional de 4 semanas a partir de sexta, metade do confinamento do primeiro semestre. As pessoas vão poder sair de casa por motivos essenciais e para 1 hora de exercício. Escolas continuam abertas, universidades só online. Macron afirmou que a segunda onda deve ser mais mortal do que a primeira. Ele disse que a França e todos os vizinhos estão submersos pela doença, incluindo a Alemanha, que estabeleceu um bloqueio parcial de 4 semanas a partir de segunda-feira. As lojas não vão fechar, mas os bares e restaurantes vão, assim como na França. Os alemães só vão poder se encontrar com pessoas de uma casa diferente. O governo vai bancar 75% das perdas de pequenas e médias empresas e 70% das grandes. A primeira-ministra assumiu que o bloqueio é uma pílula amarga, mas eficaz. Ainda não há remédio melhor. 3 pessoas morreram no incêndio de ontem, num hospital público do Rio. O filho da Daniele tem 1 mês. Nesta madrugada, ela soube que o bebê está internado em outra cidade. Todos os recém-nascidos da UTI neonatal tiveram que ser transferidos. 192 pacientes foram levados para outros hospitais. Ainda havia fumaça de manhã quando a Solange chegou ao Hospital Federal de Bom Sucesso. O sobrinho dela esperou quase 1 mês na enfermaria até conseguir a vaga na UTI. O médico tentou dizer pra gente que até tentaram socorrer ele, mas como ele estava no aparelho, não resistiu.
Marco Paulo Luiz, de 39 anos, foi a terceira vítima do incêndio. 2 mulheres que estavam com Covid-19 também morreram. A investigação da Polícia Federal para apurar a causa do incêndio já começou. Os agentes ainda aguardam a liberação dos bombeiros para fazer a perícia dentro do prédio que pegou fogo. A polícia quer saber por que não houve troca dos equipamentos no subsolo onde o fogo começou. A direção ainda vai decidir como será o funcionamento do hospital daqui para frente. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu enviar para o Conselho de Ética o caso da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ter encomendado o assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. A deputada nega. Na pandemia, a transformação de casas em escritórios aumentou a carga e o ritmo de trabalho. 1, 2, 3. Papai está trabalhando. A presença dos filhos é uma constante no horário de expediente do Renan. É assim, ó, eles vão entrando aqui. Ele trabalha como web designer e tem de conversar diariamente com os clientes, participar das videoconferências da empresa. Quando eu preciso de uma concentração bem alta, eu coloco os fones no ouvido, tranco a minha porta e aviso minha esposa, né? Segura as crianças aí. São quase 8 milhões de brasileiros trabalhando em casa de forma remota. Conciliar a atividade profissional com o ambiente doméstico tem sido um desafio. Essa foi uma das conclusões de uma pesquisa feita por sociólogos da Universidade Federal do Paraná. Profissionais do serviço público e da iniciativa privada responderam às questões. As principais queixas são a falta de contato com os colegas, o número de interrupções enquanto trabalham e a dificuldade em separar a vida familiar da profissional. Quase metade dos entrevistados disse que o ritmo de trabalho em casa ficou mais acelerado. 34% afirmaram que estão trabalhando mais de 8 horas por dia e 17% trabalham os 7 dias da semana. O fato da conexão 24 horas, né, por dia, da ampliação das tarefas, né, sendo realizadas no mesmo ambiente, sem as paradas regulamentares do trabalho presencial. Não tem mais a hora do cafezinho, quer dizer, o tempo todo passa a ser tempo de trabalho. De acordo com a pesquisa, as mulheres sentiram mais a mudança. O acúmulo de trabalho tem levado à exaustão. A sobreposição de atividades no mesmo lugar e as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem uma tarefa da casa que você está fazendo e alguém chamando no trabalho, o filho precisando de atenção ali do lado. Então isso dá uma fadiga mental muito grande, né? Termina o dia assim, eu não quero falar com ninguém de tão cansada. Mas a pesquisa também revelou facilidades do home office, como não enfrentar trânsito e a flexibilidade de horários. O Renan conta que pôde ver o filho Luan, de apenas 1 aninho, dar os primeiros passos. A minha filha, eu acabei não vendo ela andar, né? Só por filmagens e vídeos. Então, meu filho, eu pude ver ele andando aqui do meu lado. Pude ver o quão inteligente minha filha é. Tem algum... Boa noite. Boa noite. Em menos de 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro publica e revoga a autorização de estudos de parcerias privadas em unidades básicas de saúde. Incertezas sobre a economia mundial e sobre a eleição americana derrubam mercados de ações. A Anvisa libera a importação de matéria-prima da vacina Coronavac para o Instituto Butantan. E divulga um alerta sobre a segunda onda da Covid na Europa. A França precisou decretar a volta do lockdown. No Brasil, o número de mortes na pandemia tem uma queda acentuada. Mas o ritmo de redução das novas infecções é lento. O Jornal Nacional está começando. Privadas para unidades básicas de saúde. Diante das críticas, o presidente Bolsonaro revogou investimentos da Presidência da República para fins de elaboração de estudos de alternativas de parceria. Pelo decreto, estados e municípios poderiam aderir ao programa e o setor privado poderia administrar o serviço, como gestão de funcionários, equipamentos e manutenção do prédio.
Mas desde que foi publicado no Diário Oficial, o decreto provocou muitas críticas. As reações vieram de políticos e do setor de saúde. O Ministério da Economia chegou a publicar uma nota defendendo o decreto. Disse que a decisão de incluir os postos no programa foi tomada depois de um pedido do Ministério da Saúde, que atualmente tem mais de 4 mil unidades inacabadas e que já consumiram 1 bilhão e 700 milhões de reais de recursos do SUS, segundo o Ministério da Saúde. O Ministério da Economia ainda informou que a avaliação conjunta é que é preciso incentivar a participação da iniciativa privada no sistema para elevar a qualidade do serviço prestado ao cidadão, racionalizar custos, introduzir mecanismos de remuneração por desempenho, novos critérios de escala e redes integradas de atenção à saúde em um novo modelo de atendimento. O presidente do Conselho Nacional de Saúde disse que a ideia sequer foi debatida com a sociedade. É um debate feito na hora errada e da forma errada. Nós não podemos admitir que no meio de uma pandemia, onde inclusive quando foram colocados recursos extras na saúde, como aconteceu esse ano, o SUS deu conta. Nós precisamos que o governo federal faça com seriedade o investimento que precisa ser feito para dar dignidade às pessoas, para que as pessoas possam ser atendidas com qualidade. No Congresso, o vice-presidente do Cidadania, deputado Rubens Bueno, apresentou um projeto para derrubar o decreto. Depois das críticas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou numa rede social que revogou o decreto. Disse o SUS e sua falsa privatização. O espírito do decreto já revogado visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. A simples leitura do decreto em momento algum sinalizava para a privatização do SUS. Em havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, o mesmo poderá ser reeditado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. O Copom avaliou que, apesar de existirem pressões, a inflação segue compatível com o cumprimento da meta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga até 2025 incentivos fiscais para fabricantes de veículos e autopeças das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Até o fim do mês, as empresas precisam apresentar projetos de investimentos nessas regiões para ter direito à redução de impostos. Os mercados de ações tiveram um dia de perdas. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 4%. O dólar comercial chegou a valer R$ 5,79, mas encerrou o dia a R$ 5,76 com a atuação do Banco Central. A eleição americana e a segunda onda de Covid nos Estados Unidos e na Europa influenciaram os investidores. No Brasil, pesaram as contas públicas e as incertezas sobre reformas. A seguir, a influência da economia e da pandemia na eleição presidencial americana. A pandemia, que tem deixado marcas profundas na economia de todo o planeta, também deve influenciar o resultado da eleição presidencial americana. A gente vê na reportagem do Ismar Madeira e do Lucas Louie. Máscara é artigo em alta no mercado. Mesmo assim, com modelos diferentes, as vendas do Even estão em baixa. Ele lamenta que os consumidores tenham desaparecido das ruas. Joseph conta que toda a família foi afetada. De repente, tudo veio abaixo. Até março, Donald Trump presidia uma economia que crescia sem parar há mais de uma década. Mas agora, com a pandemia, a estimativa é que o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no ano, encerre 2020 com uma retração de 6,5%. Todos os postos de trabalho criados nos últimos 20 anos desapareceram, praticamente da noite para o dia. Em 2 meses, a taxa de desemprego foi do melhor índice em 50 anos para um dos piores de toda a sua história. O contraste é impressionante. Antes da pandemia, a renda média dos trabalhadores crescia. Depois, 8 milhões de pessoas passaram a viver abaixo da linha da pobreza no país mais rico do mundo. Para agravar a situação, disputas políticas
impediram a renovação da ajuda emergencial do governo federal, que distribuiu mais de 2 trilhões de dólares para trabalhadores e negócios como esses que fecharam as portas. Sem socorro à vista, sair desse abismo econômico está mais difícil. It's going to take some time. Beth Ann Bovino é a economista-chefe de uma das maiores agências de análise de risco do mundo e alerta que os Estados Unidos só devem voltar a crescer no fim do ano que vem. É como se a economia tivesse descido de elevador e agora está subindo pela escada. And now we take the stairs up. Trump afirma que é o melhor candidato porque, segundo ele, construiu a maior economia na história do mundo e que o próximo ano será o melhor de todos. Já o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, diz que a má gestão de Trump agravou o impacto da pandemia e promete um crescimento econômico maior do que o do atual presidente. A pandemia provocou uma crise mundial e a recuperação americana também depende de como o presidente eleito vai conduzir as relações econômicas internacionais. Ao longo do governo, prometendo colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, Donald Trump impôs tarifas e restrições a produtos importados de diversos países, incluindo o aço e o alumínio do Brasil. Mas foi a guerra comercial com a China que teve o maior impacto global e também aqui dentro dos Estados Unidos. Além de encarecer as mercadorias para o consumidor americano, a batalha fez a China comprar menos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Resultado, os fazendeiros americanos tiveram prejuízo recorde. Beth Ann aposta que não importa o vencedor, o próximo presidente terá que investir em estímulos econômicos. O Ivy mostra a máscara, com a mesma palavra que ele leva no peito para representar este momento, luta. E diz: seja lá o que eles façam, eles têm que agir rápido. As pessoas estão precisando. Os dois candidatos condenaram o vandalismo nas manifestações de protesto de ontem na Filadélfia. Na segunda-feira, policiais mataram um cidadão negro de 27 anos com 14 tiros. Walter Wallace não obedeceu às ordens para largar uma faca. O pai disse que ele tinha transtornos mentais. Os protestos acabaram em depredações. Hoje, a prefeitura decretou toque de recolher noturno. O Reino Unido pediu hoje que os aliados da OTAN defendam a liberdade de expressão. Há 2 semanas, um professor foi assassinado na França depois de mostrar a alunos charges do profeta Maomé. O presidente Emmanuel Macron declarou que não permitiria que radicais islâmicos ameaçassem os valores franceses. Em resposta, o presidente turco, Recep Erdogan, disse que Macron é anti-muçulmano que precisa de tratamento mental. E, além de incentivar um boicote a produtos franceses, Erdogan ameaçou processar o jornal francês Charlie Hebdo. Hoje, o jornal publicou uma charge do presidente turco. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal atualize as informações do inquérito sobre a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Entre as apurações estão as das suspeitas de crimes eleitorais do senador Flávio Bolsonaro. A seguir, como estão as curvas de casos e de mortes por Covid no Brasil. A pedido do Instituto Butantan, a Anvisa autorizou a importação em caráter excepcional da matéria-prima para a vacina Coronavac. Na semana passada, o Instituto se queixou publicamente da demora para essa autorização. A vacina, desenvolvida em parceria com a empresa chinesa Sinovac, está na 3ª fase de testes clínicos. Aumentou o número de internações por Covid no Amapá. Muita gente deixou os cuidados de lado e as unidades básicas de saúde sentiram um impacto. Na semana passada, houve um aumento de 35% nos atendimentos e de 61% nos casos confirmados da doença. Saímos de uma regularidade de mais de um mês, quase 12 meses, que nós não passávamos de 40 internos da rede pública e privada. Já quase crescemos 200% em menos de 10 dias.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública de saúde, que vinha se mantendo abaixo dos 50% nos últimos meses, subiu para 86%. Isso significa que dos 30 leitos existentes, 26 estão ocupados. O governo, que já havia fechado 3 centros de tratamento da Covid-19 em setembro, por causa dos números em queda, anunciou que vai reativar 23 novos leitos. O governo do estado e a prefeitura de Macapá anunciaram que todas as atividades da campanha eleitoral que provocam aglomeração, como caminhadas, carreatas e reuniões políticas, estão proibidas por uma semana. Também estão suspensos o funcionamento de bares, boates e balneários, e o serviço público não essencial vai voltar ao teletrabalho. Quem continua perdendo parentes por causa da Covid-19 sabe da importância da prevenção. Essa doença é uma loteria. As pessoas imaginam que se pegar pode não dar nada, mas olha o que aconteceu com a minha família. Nós perdemos 2 entes queridos de uma só vez em menos de uma semana. É muito triste. Agora os dados do país todo atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alain. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. A gente começa pelos números absolutos. 487 mortes foram registradas no Brasil de ontem para hoje. O total está, então, em 158.468 óbitos. 28.852 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Já é de 5.469.755 o número de infectados desde o começo da pandemia. Nos últimos 7 dias, a média móvel de mortes ficou em 430 mortes por dia. É a menor desde o dia 5 de maio. Uma redução de 14% em relação à média de 2 semanas atrás. Aqui a gente tem estabilidade na média de mortes. Já a média de casos está em 24.158 novos casos por dia na última semana. Aumento de 20% em relação à média de 14 dias atrás. Tendência de alta aqui. Vamos ver no mapa a situação da pandemia nos estados. Hoje, 3 estados estão com alta na média de mortes: Amazonas, Amapá e Santa Catarina, que ontem tinha estabilidade. Com variação de menos de 15% para mais ou para menos, portanto, em estabilidade, estão 10 estados: Acre, Pará, Tocantins, Maranhão, Ceará, que estava com média de mortes em alta, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Distrito Federal e 3 estados registram queda na média de mortes hoje. Eles aparecem aqui em azul: Roraima, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, que passou direto de alta para queda, Bahia, Goiás, que estava em estabilidade ontem, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, que ontem também estava em estabilidade. Os números e os gráficos do seu estado estão em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Alain. A Anvisa alertou os serviços de saúde no Brasil sobre a nova onda de Covid na Europa e reforçou a necessidade de intensificar as medidas de prevenção. A queda do número de mortes no Brasil foi acentuada. A redução do número de casos é lenta. Na linha de frente do Hospital Emílio Ribas, referência para a Covid em São Paulo, o infectologista Jacques Steinbock viu a pressão dos primeiros tempos de pandemia diminuir. Os profissionais de saúde aprenderam a manejar a doença com medicamentos de eficácia comprovada. O número de pacientes diminuiu nas UTIs, o perfil mudou e a mortalidade caiu. Nós temos visto aí pacientes, na média, mais jovens procurando o hospital e que vêm com quadros menos graves. Então, a necessidade de internação desse tipo de paciente é menor do que quando chega um paciente, como no início da pandemia, chegavam pacientes com maior número de comorbidades, com mais doenças que a gente considera como fatores de risco e que certamente eram mais graves e demandavam mais internação. Mas a situação de muitos estados brasileiros e de outros países mostra que com um vírus novo, comemorar e flexibilizar não pode significar baixar a guarda. Esse gráfico da OMS mostra a situação da Espanha assustada com uma nova onda. Os números de casos e de mortes altíssimos no começo da pandemia despencaram para voltar a subir, com uma diferença: mais casos com menos óbitos. Mesmo assim, foram 231 mortes registradas num único dia dessa semana.
O gráfico no Brasil tem ainda a forma de um grande platô, mas vemos redução lenta dos casos e queda mais forte no número de óbitos. Nós pudemos respirar um pouco quando vimos que estávamos conseguindo testar um número maior de pessoas, e esse é o momento da epidemia, quando nós, digamos assim, estamos reduzindo muito lentamente, mas ainda num platô de transmissão muito alto. É muito fundamental que nós consigamos ir testando cada vez mais gente. Por isso, um outro dado preocupa: o número de exames de PCR distribuídos pelo Ministério da Saúde, que chegou a mais de 2,5 milhões em maio, caiu para pouco mais de 800 mil em setembro e até o dia 17 de outubro não chegou a 440 mil. O número de testes feitos no país também caiu de agosto para setembro e continua reduzido em outubro. E testar mais para isolar e reduzir a transmissão é fundamental também para fazer um outro indicador importante baixar. A taxa de exames positivos na comparação com os exames feitos tem se mantido alta no Brasil, média de 30%, indo de 26% em Minas a 57% no Amapá. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é abaixo de 5, mas os melhores ficaram abaixo de 1 ou 2. Precisa fazer bastante exame para não perder nenhum caso, então precisa ter uma taxa de positividade baixa, precisa fazer o isolamento de forma adequada, as pessoas precisam respeitar, precisam ficar afastadas quando elas são sintomáticas, quando elas são suspeitas, quando elas confirmam ou quando elas são contatos próximos de alguém que confirmou. O Ministério da Saúde declarou que tem garantido a disponibilidade de testes PCR conforme a solicitação dos estados. A França anunciou hoje um novo lockdown para frear a expansão da pandemia. Nem os franceses mais pessimistas previram essa velocidade de contágio. O presidente francês explicou que mais de 70% das UTIs agora são de pacientes de Covid. Seria inaceitável ter que escolher quem vai receber tratamento. Emmanuel Macron também argumentou que se deixar as pessoas pegarem o novo coronavírus, haveria 400 mil mortes a mais na França. Ele preferiu um bloqueio nacional de 4 semanas a partir de sexta, metade do confinamento do primeiro semestre. As pessoas vão poder sair de casa por motivos essenciais e para 1 hora de exercício. Escolas continuam abertas, universidades só online. Macron afirmou que a segunda onda deve ser mais mortal do que a primeira. Ele disse que a França e todos os vizinhos estão submersos pela doença, incluindo a Alemanha, que estabeleceu um bloqueio parcial de 4 semanas a partir de segunda-feira. As lojas não vão fechar, mas os bares e restaurantes vão, assim como na França. Os alemães só vão poder se encontrar com pessoas de uma casa diferente. O governo vai bancar 75% das perdas de pequenas e médias empresas e 70% das grandes. A primeira-ministra assumiu que o bloqueio é uma pílula amarga, mas eficaz. Ainda não há remédio melhor. 3 pessoas morreram no incêndio de ontem, num hospital público do Rio. O filho da Daniele tem 1 mês. Nesta madrugada, ela soube que o bebê está internado em outro